Big Boss, Ok. bem-vindo. Obrigado, Tiago. Isto é uma experiência, né? Tenho que agradecer. Sair do conforto de casa, ver pelo YouTube e estar aqui como partícipe, né? Nice, Não nice, sei se nice. serei o sujeito ou o objeto dessa experiência. Por norma, no Goza TV, tu és o entrevistado. Você já estás a vir me complicar, vou já te lembrar que eu não estudei. Tanto. Mas já agora, já que estás a ver assim, porque vocês veem todos já assim, se um veneno estiver fora de prazo, fica mais fraco ou mais forte? Fica mais forte, né? Fica Claro. mais forte. Sim, claro, porque Se puderes ele cria, aproximar. fica mais forte porque ele cria outras abordagens, né? Eu me a palavra abordagens que não estavam previstas antes. Ok. Porque se um remédio fora de prazo torna-se veneno, imagina o veneno, aumenta a intensidade. Não fica remédio? Não fica remédio. Ok. Doutor em Educação na área de políticas educativas. Socialmente falando, educação é uma prioridade para o governo, para esse Estado atual que é Angola? Socialmente falando. Socialmente falando, eu vou dizer que sim. Primeiro, todas as revoluções, todos os governos colocam sempre a educação na sua prioridade. Ok. Quer pela natureza das leis que eles fazem, podemos até não concordar com muitas delas. E também quer as abordagens de governação que são feitas. Por exemplo, em 2018, houve uma experiência de uma contratação em massa de mais de 20 mil professores. Ok, 2018. Então, sim. Então, contratar 20 mil pessoas para ingressarem à máquina pública é um aumento da massa salarial e gastos na esfera do governo. Ok. Agora, qual é a grande questão da educação? Acho que a educação é como beber cerveja. Nem sempre o pessoal está satisfeito. Mesmo que depois de uma grade, tem sempre a sensação que precisa mais. Porque no primeiro momento queremos buscar a boa disposição. Depois queremos aumentar, como dizem os mais novos, a noia. Ok. Depois queremos já voar. Depois queremos curar a ressaca. E quando a gente cura a ressaca, cura mais com a cerveja e voltamos no ciclo. Ok, então, mas diz-me uma coisa. Tu fizeste aqui a primária, secundária e a universidade? Sim. Eu fiz cá a primária, fiz da primeira à sexta classe no IS. No IS? Depois, por razões, meu pai mudou cá para emprego, mas também segurança, a guerra já estava a dar o ar da sua graça com grande intensidade. Mudamos para Luanda, onde eu fiz a sétima e a oitava. Foi horrível. Por quê? Porque eu reprovei pela primeira vez na vida. Foi uma mudança drástica de cenário e de realidade. Foi horrível a minha chegada a Luanda, principalmente na escola. Eu reprovei 2 vezes na vida, no mesmo ano, só para não deixar dúvidas que eu era burro. Aqui não há coisa para saberem já. O meu caso, aquilo foi uma experiência horrível, mudança de cenário e a própria escola, a natureza dos professores, os colegas, os cenários. Eu mudei-me, chegamos à nossa primeira escola, foi ali em Ngolambandi. Ok. E para chegarmos à escola temos que escalar os montes do lixo. Foi na altura, acho que o Tiago não viveu essa experiência, quando os filipinos vieram para limpar Luanda. Ok. Sabes que nós já produzimos tanto lixo Que nós não sabíamos limpar. Contratamos consultores. Consultores não, nem são consultores, eles faziam tudo. Era consultoria, era condutor de caminhão, de máquina. Essa é uma consultoria englobada. Englobada. Então nós, para entrarmos para a escola no Ngolambani, tínhamos que escalar aquela montanha de lixo, que para mim era coisa, uma experiência horrível, porque eu vinha de uma escola no IS, que era a escola de referência, que era a escola anexa à escola de formação de professores, uma espécie de São José de Clunido aqui na altura. Então... Só porque eu preciso de... tenho que ir buscar atrás. Tu disseste que a educação, as pessoas nunca estão satisfeitas. Sim. Eu tenho uma questão que é, tu já estudaste cá e hoje tens filhas que estudam cá. Sim. Tu estás satisfeito? Não é isso. Tu já estudaste cá em algum momento. Até a licenciatura. E agora tu acompanhas os estudos da tua filha. Sim. Houve evolução do que tu aprendeste, do que elas aprendem? Primeiro ponto, sim. Houve. Primeiro, eu quando estudei, os meus professores, muitos deles nem sequer tinham a 9ª classe.
Ok. Quer se queira, quer não, é um handicap. A natureza dos conhecimentos que os professores têm. Hoje, os meus filhos têm professores que têm licenciatura e mestrado. Apesar do senso comum, às vezes, desvalorizar, mas é sempre uma experiência, uma abordagem, quer na questão dos conteúdos, quer nos conhecimentos. E depois, o material disponível. Eu, quando comecei a estudar inglês, cara, a minha licenciatura, o meu ensino médio, foi para professor de língua inglesa. Ok. A minha licenciatura também foi para professor de língua inglesa, formador de formadores. Ok. Cá. Eu fui para fora já falar inglês. Nice. Eu levei o inglês para fora. Yeah. Então, quando eu comecei a estudar inglês cá, na altura, na Champion, nós tínhamos que chegar cedo, porque só tínhamos uma colega que tinha um dicionário. Porque nós, mesmo tendo dinheiro, nós não tínhamos onde comprar. Hoje, por acaso, o país está cheio de bibliotecas. Entre aspas. Não está. Entre aspas. Não está. A livraria fecharam. Que conversa é essa? Sim, hoje... Que conversa é? Não estou a entender. É por isso que eu disse entre aspas, porque o que nós chamamos de biblioteca são salas para guardar livros. Porque a biblioteca é algo muito, 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 muito sério, porque não é só o espaço físico e o acervo que é lá colocado, é as pessoas que lá estão. O meu choque de realidade, quando eu cheguei no meu mestrado, em Boston College, nós temos a semana de imersão. Okay. Então a universidade, a faculdade, deu-me um cartão para que eu contactasse alguém na Biblioteca Central. Esse senhor chamava, vou dizer aqui, Brennan Rappel. Ok. Ele tem um PhD, como aqui gostam de dizer, um doutorado em qual é esse palavrão? Bibliotecária. Sério? Bibliotecomia. Ok. E sério? O Brennan Rappel, eu cheguei, apresentei-me, ele olhou para a lista e disse, sim, estava à sua espera, porque chegou um estudante novo na educação, na área tal, na Angola, como está Angola, e ele deu-me um tour. Explicou-me o que era aquela biblioteca em matérias ligadas à educação. A partir dali eu sabia o que aquela biblioteca tinha, o que eu podia ler. Ele inclusive perguntou-me qual era o meu projeto. Okay. E ele disse, pelo seu projeto vais ter que necessariamente ler esse. E, então, isto é biblioteca. Então, mas nós temos aqui bibliotecas? Não. Foi por isso que eu disse, entre aspas, porque... Não, mas espera só, entre aspas, quando tu dizes entre aspas, é porque tu já estiveste numa biblioteca. Já estive numa biblioteca. Aqui? Sim. Dá-me aí 3 exemplos. Nós temos 18 províncias, dá-me aí 3 Se eu já estive numa biblioteca de facto, aqui. Não, eu posso dizer, aqui. Pelo seu valor e o espaço, acho que agora foi reabilitado, porque também estava degradado. Por exemplo, eu classifico como a biblioteca do governo da província de Luanda. Governo da província de Luanda. De Luanda, sim. Não sei, disseram que foi reabilitado. Não é pelo pessoal que lá trabalhava, mas pelo acervo. Ok. Ele tem um acervo, bom, se não quisermos chamar de biblioteca, vamos chamar de centro de documentação. Gostamos muito. Centro de documentação, pelo menos pelos documentos e valores históricos. Temos biblioteca da Universidade Católica, por e exemplo. Aquele general também tem aqueles documentos que não conta. Ah, ok. Não, pode contar, porque temos algumas bibliotecas pessoais. Sempre eu visitei uma das melhores bibliotecas pessoais que eu visitei, pela qualidade do acervo e conhecimento do dono, é a biblioteca do professor Vítor Cachibanga. Ok. O professor Vítor Cachibanga, que é professor durante muitos anos, é sociólogo, hoje está na Assembleia, e o professor Vítor, na altura nós éramos estudantes, e o maior prêmio que nós podíamos ter era entrar na biblioteca pessoal do professor Vítor, Vítor Cachibanga, não só pelo acervo, mas pela qualidade também do tour que ele fazia conosco relação a livros. Agora, o nosso maior problema com a biblioteca é justamente o conceito que nós temos com biblioteca. Aliás, como tudo, né? Okay. Como tudo. Tudo começa sempre no conceito. Ok, no conceito. Isso vai àquilo que era, por exemplo, hoje tu não tens qualquer dificuldade em comprar dicionários para as suas filhas. Não. Às vezes nem preciso comprar, elas vão para a plataforma digitais. Né? Esqueci a parte da internet. Boa. Portanto, vamos dizer que desde o teu tempo de estudante para hoje, que as tuas filhas são estudantes, a educação melhorou? Isso é uma pergunta de rasteira. É uma pergunta de rasteira porque, em termos de condições de realização, melhorou muito. Ok, ou seja, os alunos já não têm que levar lata de nido para as aulas. Entre aspas. Porque mas a entrevista vai ser toda entre aspas. Vai ser entre aspas. É patrocinada por entre aspas. Entre aspas, porque nós temos realidades em que as crianças só não levam lata de nido porque a lata de nido não existe, o nido está caro. Ainda levam bancos, né? Ainda dia estive
num tour no interior de Angola, ou às vezes viajo muito para o interior, e nós estivemos no Kwanza Sul, lá bem no interiorzinho, e uma das primeiras questões que eu busco naquelas comunidades é a escola e o hospital. Eu procuro sempre saber. E é comum nós cruzarmos... E se fosse colono, seria também a igreja, mas sim. Então, cruzamos sempre com estudantes que vão com cadeirinhas de plástico, com banquinhos para a escola. Isso quer dizer que em muitas realidades, e mesmo aqui em Luanda, no circuito periurbano, não em vão, que acho que foi em 2019, 2020, houve um programa que a televisão mostrava de recuperação de carteiras para as escolas. Porque se é um programa de recuperação de carteiras, é porque as carteiras não estavam na escola. Mas também há casos em que as escolas são tão precárias, porque uma coisa é teres uma escola nova que é inaugurada com carteiras, e outra coisa é termos aqueles prédios velhos, precários, que ainda aí estão, ainda servem as pessoas e não terem carteiras. Então, é uma realidade, nós temos um déficit de carteiras, e quando eu falo de condições, não é na totalidade do sistema. Mesmo o exemplo dos professores, nem toda criança hoje tem um professor que devia ter, porque as condições de realização, vamos voltar mais na graduação das necessidades. Antes nós nos contentávamos ter alguém que nos mantivesse ocupado na sala de aulas, ditarmos a matéria. Hoje o mundo já não te permite. Hoje precisamos de alguém que faça múltiplos papéis. Por exemplo, a questão da educação especial. Hoje um professor tem que estar dotado de algum conhecimento, nem que seja só para diagnóstico, ver os estilos de aprendizagem, ver aquelas abordagens que a psicologia da educação recomenda. Então, um professor sem essa valência, para as necessidades de hoje já não serve. Daí, dizermos que quando a gente coloca a questão assim de forma despida e crua, de que hoje temos melhores condições, se compararmos na linha do tempo, dos anos 80 para hoje, teríamos a tentação de dizer sim. Mas se compararmos as necessidades educativas de hoje, o papel que a educação tem que ter hoje, vamos dizer não. E ainda, deixa-me só dizer-te, ainda mais por causa do valor. Porque a mim parece-me que se tu fizeres a conta dos anos 80, anos 90, e nós estávamos em guerra, e depois como vem a conversa de que o país só abriu em 2002, então essa altura, até o orçamento, porque aqui sempre desviaram tudo, mas até o orçamento que na altura poderia, já não era por causa da guerra. Sim. Entretanto, de 2002, e vamos chegar já aí, até há pouco tempo atrás, deu-se aí uma reforma. Sim. E nessa reforma veio a ministra dizer que a reforma falhou, e eu posso estar errado, mas ela disse que a reforma falhou por causa dos professores. E eu aqui faço já a análise dos professores que eventualmente um dia foram alunos. Então, isso quer dizer que nos últimos 20 anos, porque se roubou mais do que há 30, isso são as minhas contas, tu investiste menos na educação, mas aumentaram as tuas necessidades. Isso quer dizer que tu prejudicaste mais pessoas do que noutra altura. Definitivamente. Não sei, eu não sou bom de matemática, mas parece-me que... Eu também não sou lá tão bom em matemática. Bom, o Tiago levantou aí uma série de questões, mas vamos tocar nesta primeiro da qualidade do investimento. E depois vamos tocar naquela parte, lembra-me da reforma, para sair em defesa dos professores. Para sair em defesa dos professores. Por favor. A qualidade de investimento é justamente essa. Uma das questões pela qual eu me bato sempre nós não podemos discutir financiamento da educação no discurso politicamente correto, porque todo mundo, não importa se é governo, se é oposição, se é sociedade civil, se é ativista, quando quer parecer intelectualmente evoluído, diz que o orçamento da educação tem que chegar a 30%, tem que subir, lá. Eu, Isaac Paes, defendo uma outra abordagem. Não importa se os orçamentos são 20, 10, 15, mas é a qualidade do orçamento. Para onde esse orçamento vai, o que é feito com o orçamento. E um dos pecados que se comete na educação é confundirmos o orçamento da educação com aqueles custos ligados ao pagamento do salário dos professores, que não tem nada a ver, que não saem. E construção de escola. Exatamente. Então, ao construir os equipamentos, nós, quando olhamos para o financiamento e o orçamento para a educação, nós olhamos especificamente o que nós
chamamos de custo por aluno. Ok. O que é um custo por aluno? Eu crio... Ainda bem que vais dizer isso, sabes porquê? Porque várias vezes saem notícias de que Angola, cada angolano deve X aos chineses. Mas eu não sei quanto é que custa o angolano. Não, mas isso não é custo, isso é Eu gasto, sei. isso é gasto, isso é gasto. Não estás a perceber, é que a nós só nos chegam as dívidas. As dívidas. Eu quero também saber quanto é que custa. Porque nós calculamos no gasto. O que é que acontece? Gastamos o dinheiro e depois disso, se nós gastamos 1 milhão dividido por X, dá X. Jesus Christ. Então depois calcula-se na média. O custo é anterior a isso. Eu crio um plano ideal. Se eu quero saber do bem-estar do angolano, o que é um bem-estar do angolano? Saúde do nível X, educação do nível Y, nutrição do nível Y, lazer do nível tal, locomoção do nível tal. Qualidade Então, de vida. Calculado isso tudo, eu crio uma abordagem e digo, para um angolano ter esse nível, tem que Custa disponibilizar isso. Não, XY. Nunca na vida vais fazer essa conta. Pronto, agora imagina na educação, se tu não fazes isso, o que é que acontece? Então, é por isso que nós temos a ilusão. O que é que acontece? Eu digo o que é que acontece. Tu não investes na educação e depois tens esses governos. Pois é. Mas muitos até estudaram fora com bolsas do INAB, custaram milhões. Mas não investiram na educação. Porque uma coisa é ir para a escola, outra coisa é aprender. Mas também vamos chegar aí, vamos chegar aí. Então, a grande questão que se coloca da educação é justamente essa. Nós começarmos a olhar pela qualidade do dinheiro que é colocado na educação e como que ele é absorvido. Então, eu não faço o discurso de mais dinheiro, não. O pouco que chega... Para ver o que é que se faz. Por que esse pouco é alocado, o que é feito com esse pouco e o que ele significa, como que ele impacta nas ações. Explica-nos só como é que é o sistema do dinheiro. Portanto, porque tu, tipo, imagina que eras marimonde, sabias o que é que eu estava... Imagina o seguinte, tu és doutorado em educação na área de políticas educativas, então tu tens noção de onde é que parte o dinheiro e aonde é que é suposto acabar. Na teoria. Sim, na teoria. A pergunta é, imagina, Angola tem 18 províncias e cada província tem X escolas. Eu deduzo que por uma zona mais populacional provavelmente pode receber mais. Se calhar nem devia. Boa dedução. Pronto, não, deduzo, né? Mas imagina, quem é que faz o primeiro pagamento? É as finanças, na minha cabeça. Ministério né? das Finanças. E esse pagamento é suposto ir para onde? Para depois, que é para perceber, para nós percebermos porque é que nós chegamos nas escolas e não tem papel higiênico. Não tem dinheiro, pronto. O orçamento da educação nós temos duas abordagens. Uma são aqueles que são chamados de unidades orçamentadas, que elas estão inscritas e recebem o dinheiro direito. Dentro da unidade central, que é o Ministério da Educação. Okay. Mas essa escola tem o seu dinheiro, ele é que gera a partir do sistema e faz. Mas o dinheiro veio de onde? Vem do Ministério das Finanças. Okay. Aquilo tem... o orçamento é aprovado. O Ministério das Finanças é o gestor público dos dinheiros, né? Sim. E ele depois repassa para os setores. O setor da educação. O setor da educação, para aquelas unidades que têm autonomia de gestão, cada uma recebe já o seu direito. O seu direito. Já não depende da assinatura. Da ministra, é do Ministério das Finanças. Daí fazer a execução direta. Aqueles os chamados não orçamentados, que é um jargão perigoso, porque a orçamentação pode ser direta ou indireta. Okay. O facto de não ser eu a executar, por exemplo, eu sou a escola primária número 2010. Okay. O facto de não ser eu a executar no sistema de gestão das finanças públicas, o orçamento, não quer dizer que eu não seja orçamentado. Porque nós temos o sistema, um termo brasileiro de repasse, que esse dinheiro vai para o governo da província, por exemplo, as escolas primárias. O governo da província depois também tem os municípios, também recebe o seu. E o município eu tenho 20 escolas primárias, eu recebo o bolo X para as minhas 20 escolas primárias. Depois daí ele faz a gestão. Só para simplificar, o que acontece? Nem sempre esse dinheiro era executado para as escolas. Exatamente. Por exemplo... E depois as escolas eram responsabilizadas?
Como? Se não chegar a ver o dinheiro? Claro que havia uma responsabilização injusta, em que quando algo desse errado, era o diretor da escola que era, mas o diretor dizia, mas o que é que eu vou fazer se eu não cheguei a receber dinheiro? Não tenho. Mas isso, nós estamos nas escolas primárias, as escolas do segundo ciclo, que são o que nós chamamos no passado de ensino médio, são as escolas secundárias do segundo ciclo, que são institutos médios, por regra, deviam ser todas elas unidades autónomas em termos de orçamento. Ok. Mas também não são. Porque para cada regra tem porque é um procedimento muito burocrático e nem todas eram contempladas. Nós temos poucas escolas, então muitas dessas também continuaram a depender dos orçamentos dos governos provinciais. E enquanto se depende desses orçamentos, dá para fazer comissão. Às vezes dá comissão ao dinheiro, às vezes faz uma coisa, não é? Claro que aquilo é cascata, e sabe que é cascata. O que cai já quando o último para cair já não cai nada. Até se pegarmos uma rocha num rápido, até chegar já não é a parte baixa, já não é rocha, é pedrinha. Que políticas educativas é que existem atualmente e que tu achas que já não fazem sentido existir? Grande pergunta essa. Aqui é tipo azimo. Aqui é tipo azimo. Essa pergunta você muda vividamente, e depois visionário. Que tipo de... Não, depois nessa cadeira de Oliver Stone. Estás a ver já? Estás a sentir. Bom, sob o risco de aumentar ainda mais o fosso, estás a ver, entre os literados e os não literados e os iliterados. O nosso pecado em fazer educação não está nas formulações sempre. Okay. É na execução. Okay. Então, o que nós temos agora... É pessoas más. O que nós temos agora é pessoas más que não executam bem. Mas já ouviu falar a expressão que o cemitério está cheio de pessoas de boas intenções? O inferno está cheio de boas intenções. Mas ainda não fala, o governo é o inferno, está cheio de... Então, muitas das questões que acontecem é justamente que nós trabalhamos ainda com pessoas de boas intenções. E a educação não é para ser feita por pessoas de boas intenções. É para ser feita por pessoas que sabem. Então, se disseres que nós temos de corrigir políticas, então a primeira política é a alocação dos especialistas e os técnicos que pensam e executam educação. É inconcebível hoje nós termos, a nível da estrutura central, neste caso vamos pôr ao nível do Ministério, uma incapacidade técnica para a abordagem da educação como deve ser. Porque uma coisa é a máquina burocrática para lidar com a papelada diária. Okay. E outra coisa é pessoas que pensam educação e acompanham os pensamentos sobre educação. Então, esta é uma abordagem que nós não temos nas estruturas como o Ministério, como o gabinete provincial, como os gabinetes municipais, ou as repartições, né? Porque se esse núcleo de profissionais não tem essa percepção, logo não sabe como implementar. E quando chegamos ali na reforma, é justamente isso que aconteceu. Eram grandes ideias vindas, muitas delas de fora, compreendidas por poucas pessoas. Não dava para implementar. Que eles depois, por mais boa vontade que eles tinham, primeiro, não tinham conhecimentos técnicos para lhe permitir compreender. Segundo, não tinham cultura de trabalho para compreender. E terceiro, não tinham rotinas burocráticas para fazerem aquelas ações acontecerem. Mas tu achas que essas pessoas não chegam a um ponto em que não sabem disso previamente? Quais pessoas? As pessoas que tomam a decisão de que não, vamos fazer a reforma anyway. Nós não temos capacidade, mas vamos arranjar. Porque a conversa sempre é essa. Não temos, mas vai mudar. Então, tu não achas que em momento algum essas pessoas deliberadamente assumem esse erro porque sabem que não vão fazer? Por exemplo, porque estamos a falar, a mim faz muita confusão uma reforma educativa que bate 10 anos e depois vem alguém dizer na maior das calmas, esse lambo deu boom e não acontece nada. Imagina só. E a questão mesmo não acontece nada. É assim, o hiato de tempo, 10 anos, quantas crianças ficaram afetadas por causa do erro de alguém que disse não, isso vai sair bem? Mas estás a ver, Tiago, estás a ver aquela mãe iletrada
ou com pouca literacia, Sim. de boa vontade, que dá uma overdose ao filho. Ok. O filho está doente, a mãe quer curar, né? Então ela está aflita, não consegue ter o médico, o enfermeiro, vai para o mercado, gasta dinheiro, porque tem que comprar o remédio, e o cara lá do mercado recomenda, não, teu filho, quais são os sintomas? Ela deve ser isso. Mamãe, quando chegar a casa, dá isso, X dias, e a mãe dá vai dando overdose, vai dando medicação para os filhos, às vezes não morre, né? O filho chega a estado crítico, cria sequela. A mamãe má. É uma mãe desinformada. A mamãe desinformada. Então estás a dizer que os políticos... é uma mãe, os cidadãos... Você chegou lá. Porque tem uma das vezes que eu apareci numa televisão, eu era um ilustre desconhecido e apareci todo com cabelo no ar, eles disseram quem é esse louco? E eu disse nesse programa de TV que a educação não pode ser resolvida na conversa de baúca, a ver assim de parada, de amigos, estão jogando anti-reach. Não, a educação é uma questão muito técnica, muito séria. O cuidado que se tem de um trabalho, de uma equipe médica, eu disse equipe, não é de um médico, equipe, num bloco de operatório, é a mesma imagem que temos que transportar para a educação de uma criança na sala de aula. É um trabalho de equipe, um trabalho com procedimentos, metodologia, rigor. Até porque se tu tiveres maus estudantes, tu vais ter maus profissionais, sim, né? Tu tens exceções, mas em condições normais. Você não tem só maus profissionais. Então, para mim, ele se for um mau profissional, pode ser atualizado tecnicamente. Okay. Mas é corroer a condição dele de pessoa. Porque quando ele vai para a escola, nós temos a nossa dimensão de pessoa, que é aquela que tem princípios, que tem valores. Então, tu só consegues se ingrar numa sociedade quando tu compreendes os princípios e os valores de o que é ser pessoa e o que é ser membro da sociedade. Okay. E quando pegas uma criança, a criança está num processo de construção. Ela tem as condições naturais dela. Exatamente. De criança. É como o teu computador sem software. Sem nada. E tu depois vais pondo o software para ele ir executando o que tu queres. Se não colocares um software de edição de filme, nunca vais fazer edição. Então, se a escola não conseguir trabalhar essa dimensão, ele primeiro atrofia o seu desenvolvimento. Logo, não assimila processos úteis da sua condição de pessoa na relação com o outro, na relação com a sociedade. Então já não é só mal profissional, são mesmo mais pessoas, porque falta determinadas valências sociais, pelo menos. Pronto. Valências sociais, valência da sua condição natural. Porque eu, como pessoa, tenho que ter limites para começar. Okay. E eu só tenho limites que faz com que aquela mãe macaca protege com unhas e dentes, mesmo sabendo que não pode lutar e matar um leão, a sua cria do leão. Okay. Porque ela tem a noção que ela tem que proteger aquela criança até ela conseguir se defender. Então, isto é intrínseco à condição da natureza. Mas nós, os humanos, somos os únicos que aprendemos isso. Nós somos ensinados isso. Veja? Então, não é um treinamento, uma compreensão. Então, quando nós não conseguimos elevar as pessoas ao nível desta compreensão... Nós somos macacos. Não, somos pior que os macacos. Porque a gente perde consciência, perde noção das coisas. Okay. Então, é daí que tu vês um acidente na via pública em que um caminhão atropela alguém, a pessoa está lá com processo de dor, não está morta. As pessoas não querem saber daquela pessoa, vão saquear o caminhão. E estão a saquear o quê? Garrafas de água, meu. Água. E não é água mineral importada, água filtrada. Okay. Vês? E fica 1 hora essa pessoa ali, todo mundo vai, vem. Mas se reparares no reino animal, os animais da mesma espécie, eles ficam à volta do cara deles. Tentam ajudar, levantam e tal. Então, por que nós perdemos essa capacidade? E isso nem é empatia, né? Isso nem é perder. Porque se calhar, se tu não sabes o que é empatia, tu não podes não ter empatia. Claro, é uma tua condição. Que horror. Tu fala, agora de repente ficou bem dark. Cheio. Estão a sentir. Que horror. Mas é um horror mesmo isso. Então, educação é isso, vês? E então, nessa senda, qual é a importância dos cientistas e dos investigadores para uma sociedade? Porque eu há uns tempos atrás, nós temos o Só para Saber, e lá havia uma notícia que falava sobre terem encerrado alguns centros de investigação. E eu já me sinto
ultrapassado por estar em Angola com nesta atual conjuntura, mas senti-me muito mal quando em 2019, 2020, Covid, começou o mundo todo, até o Madagascar, maluco, até o Madagascar tinha chá. lá uma birra, uma Com cena chá, com yeah. chá, e nós não havia irmão vislumbre, não havia vislumbre de termos um laboratório que tem pipeta, que tem para descobrir a cura. Estás a ver? Tipo, eu não sei o que tu ia dizer que havia, porque aqui havia muita coisa que depois vazaram. Máscaras, né? Aqui, pois, a questão é que havia muita coisa, depois levantaram e o repatriamento até hoje nada. Havia, mas aqui a questão é, nós não tínhamos na altura um cenário, tipo, todos os dias, a informação que nos chegava ou do Mufina, ou do Dr. Mufina, ou da ministra, que entretanto estava ali no processo. Mas é a informação básica, quantos infectados, quantos mortos. Mas a minha pergunta é, então, mas só o doutor Mufina e a ministra são as únicas pessoas que... Nós não tínhamos uma equipa, porque assim, se tem ministro, nós temos que acreditar, temos que querer que tem pessoas mais inteligentes que o ministro nesse país. Sim. Né? Tipo, porque o ministro é só mesmo aquele mambo, é só aquela figura. Depois tem na minha cabeça, os cientistas, os estudiosos. Sim. Nós não temos isso, nós não temos essa direito de ajuda. Não, vamos separar as águas. Uma coisa era o controle do governo, da máquina pública, de uma situação como a clara de calamidade. Pandemia, sim. Sim, estava a ministra, se reparar, a cadeia era a ministra. Quando a ministra não tivesse, era o secretário de Estado. Quando o secretário de Estado era a diretora nacional. Pronto, sim, eles tinham, dentro do Ministério da Saúde, tinha sim uma comissão de monitoria, acompanhamento, avaliação, a fazer o seu trabalho de gestão pública da questão. Isso é outra coisa. Agora, claro que nós temos depois o lado da produção de saberes úteis para informar a sociedade e lidar. E o maior exemplo que foi dado em África nessa questão foi no Senegal. O governo senegalês criou uma equipe, aqui chamam comissão, né? Eles criaram uma equipe multissetorial, mas era uma equipe constituída, pelo que estás a reclamar, constituída por especialistas, estudiosos, mas também não estudioso porque tem um diploma, é alguém com obra, porque o Tiago falou aí que ficou triste que fecharam centros de investigação. Yeah. Bom, nós também na universidade somos armados em elitistas, às vezes empolgamos e fazemos de coitadinhos. Alguns foram bem fechados. Eu fui diretor de um centro de estudos multidisciplinares de uma instituição que eu trabalho. Fui diretor do centro de investigação. E um dos primeiros exercícios que eu fiz foi recolher todos os CVs dos meus colegas na instituição. Foi recursos humanos, eu digo, olha, eu quero CVs de todos os colegas na categoria de professores. Porque aí nós temos a carreira. Temos estagiários, temos professores. Então, quem é professor, no mínimo, já é mestre. E aí, depois vai até o doutorado. E o Tiago não vai acreditar que eu encontrei CVs de colegas que estavam no ativo, que até já eram professores associados. CVs ainda datilografados. Bom, como que o diretor de um centro que tem que produzir saberes vou lidar com este colega? Essa é a primeira questão. A segunda, eu preciso de publicação, preciso de trabalho relevante do colega. Ensaios, revistas, sim, publicação, preciso de estudos, porque eu tenho que criar um corpus. Então, muitos desses centros que nós lamentamos, para além da criação do estatuto e o corpo reitor, na prática, não produzia nada. E eu já disse isso dentro da universidade, já disse isso na rádio, eu fiz parte da Universidade da Agostinho Neto até que o meu instituto ganhou autonomia. O governo que leva a pancada... Tu tens um instituto? Que eu faço parte do meu instituto. Então, o meu instituto é na condição de professor. Até público eu pago imposto, né? Sou cidadão, eleitor e contribuinte. Então, tudo é meu. Até o Palácio Presidencial. Estou contigo. Até o Palácio. Assim, tudo é meu, Sandinga. Até o Palácio, até aquela ponte Gambetta daqui para ali. Porque tu também faz parte, né? É meu dinheiro. Então... Sonhador. É isso que move o mundo. A Universidade Agostinho Neto beneficiava de $1 milhão do Fundo do Petróleo do governo angolano. Para quê? Para descobrirem mais petróleo? Para investigação. Para investigação, E eu sempre desafiei os colegas. Sempre desafiei os colegas. Por uma questão de honestidade, vamos apresentar um relatório ao povo angolano sobre o grande trabalho que nós fizemos com esse $1 milhão anual. E nunca apresentaram? Você alguma vez viu?
Veja, então são essas conversas que às vezes nós também, da universidade, não conseguimos ter. Às vezes desafio meus colegas, eu digo, ok, para além do trabalho de abrirmos e fecharmos, de darmos aulas todos os dias, o que mais a sociedade tem de nós? Aí coloca a parte da investigação, porque a investigação é em função da área do conhecimento, é a contribuição do autoconhecimento primeiro, conhecimento da realidade. E falamos aí a questão da Covid. Nós tivemos poucos casos graves. Sim. Não está a dizer que não tivemos muitas pessoas infectadas, porque não testamos todo mundo. Mas em termos de gravidade, número de mortes, comparando com o que aconteceu na Europa e na América, nós não tivemos aqueles índices. Mas as nossas condições de proteção foram precárias. Quer dizer, que nós mesmo naquela altura do isolamento, fica em casa, das medidas sanitárias, a máscara, o álcool gel, lavar a mão, tudo isso, nós tecnicamente nós não tínhamos condição para isso. Mesmo assim, continuamos com índices baixos. O que está por trás disso? É isso que nós, o autoconhecimento, é sabermos como é que nós, os angolanos, na nossa história clínica, na nossa história de vivências, de nutrição, por aí fora, criamos, não sei se chamaria de anticorpos, ou o nosso corpo criou uma predisposição em lidar com vírus como o vírus da Covid. Ah, sério? Doutor, foi a conclusão que tu chegaste, foi essa? Não, essa não é a conclusão, é isso que eu quero saber. Ok. Esse é o trabalho dos meus colegas em saúde pública, os meus colegas especializados nessa matéria de virologia por aí fora. O que é que isso faz? Isso é o saber que nós temos. Eu vou dar, isto foi dito na altura, o meu professor disse, nós depois pesquisamos. Quando se deu o tsunami, que a nossa geração ficou a conhecer, o primeiro grande tsunami, foi de 2004, lembra? Houve uma tribo do Sri Lanka, por aí, acho, já não me lembro Sri Lanka, mas uma tribo daquelas regiões que tecnicamente ficou intacta, sobreviveu. O que aconteceu? Nós, os supostos modernos, sem conhecimento das realidades, quando o tsunami acontece, uma das primeiras manifestações é a água que vai. Os animais. Então, para nós vamos a correr com máquinas de grande fenômeno. Só que aquele povo já está preparado, porque no passado já tinha tido a experiência. E a história passou de geração a geração, que quando a água do mar vai, procura o lugar mais alto que ele vem com fúria. Então, aquela malta, quando viu o fenômeno, eles procuraram pontos altos. Nós, os modernos, fomos para tirar fotografia, tá ali, quando o tsunami, quando a água regressou, e foi o que aconteceu. Então, ignorância, basicamente. Claro, então nós, os angolanos, o que nós criamos como acervo de conhecimento para as próximas gerações? O vírus pode não se repetir daqui a 10, 20, 30 anos, daqui a 50, dar um outro ciclo e aparecer. O que nós criamos para além daquilo que a OMS? Vê só. Nós chegamos a ter a proeza da pessoa estar sozinho no carro, ter que usar máscara, custou a vida a um médico. É ignorância. Continuamos na mesma parada, é ignorância. Aí não sei se é ignorância ou é maldade. Olha, essa é uma boa. Porque você, quando insiste em algo que você próprio não tem certeza que funciona, mas quer que funcione, se calhar é mau caráter. Tem a ver com aquilo que estávamos a falar desde o início. A falta de escola, aquela socialmente falando, né? Toda a disciplina que tu vais crescendo e aprendendo, mais cedo ou mais tarde vai pagar a moeda, vai pagar a fatura. Vai. E uma das questões que nós também vivenciamos, nós temos o escárnio há muito do que é nosso cultural e tradicionalmente. Mas na fase da Covid, viu que todo mundo andou a curtir chás de erva, cidreira, por aí. Vamos para aí. Por quê? Porque, de facto, e para quem não percebeu o escárnio lá em casa, eu também não, mas vou fazer um esforço. Nós gostamos muito e inclusivamente somos muito negativos com o nosso produto. E eu tenho aqui uma questão, que é, imagina que Angola, em algumas escolas, convida-te a não estudar. Por que eu digo isso? Se tu hoje fosses estudar com esse teu cabelo, às escolas tu não entras. Mas esse teu cabelo é crespo, é o teu cabelo, direto. Eu ando bem na parada de comparar. Eu tenho dúvidas
Se por algum acaso nessas mesmas escolas surgisse um puto branco com cabelo grande apanhado com puxinho, se também iam lhe convidar para não entrar na escola. Não sei se dá para perceber o que eu estou a dizer. Mas isso não é por acaso, isso é a realidade. Era aqui que eu queria chegar, precisamente por causa dessa diferenciação. Este é a realidade, é um complexo. Como é um complexo. Herdamos e nunca mais, e não nos interessou alterar isso, ou aproveitamos-nos disso para continuar a aumentar o fosso que existe? Essa questão do cabelo é só para ver que eu fui convidado por e-mail para fazer uma palestra com estudantes, era falar sobre os jovens e como que eles podem participar nos programas para o desenvolvimento do país, né? Mas na sessão de perguntas e respostas, falamos do cabelo, falamos das minhas tatuagens, falamos eu estar lá de sandálias, quer dizer, eles aproveitaram, pela biografia que foi lido, que algum de nós conhece o senhor é um professor, o senhor é uma figura de educação, o senhor esteve no governo. E olhando para o senhor é o contrário de tudo aquilo que nos obriga a ser aqui. Aqui. Então, nossa, e a conversa, veja, eu fui para falar para o grupo de estudantes, era para falar sobre a questão da formação, cursos, enquadramento. E eles ainda estão com questões deles próprios, do eu. Porque é isso que a escola não compreende, para lidar com pessoas. Bom, vamos dizer que olha, essa malta do e-mail são miúdos, né? Eu fui para o SPTEC. A mesma história. Questões existenciais. O SPTEC é uma universidade. Então, como é que a grande questão que é suposto desafiar o mundo, então dizer não podes entrar com o cabelo grande. Pronto, a questão da regra, norminhas, essas questões todas. Veja, então, o que nós temos hoje, que se coloca aí aquela questão na escola, é como é que nós compreendemos a pessoa que nós queremos educar. Eu não disse treinar. Que nós queremos educar. O que nós temos hoje? É a vontade extrema de treinar as pessoas nos nossos equívocos. Nos nossos enganos. Nós estamos a criar pequenos... O nosso ego está a criar pequenos nós. Não, eu não chamo de ego aquilo. Eu tenho um palavrão que eu aprendi no Brasil. E eu adoro esse palavrão. Sem noção. Aquilo é sem noção, porque a pessoa não tem mesmo consciência da coisa. Não faz a mínima. E o Tiago colocou aí, por que nós temos? Nessa coisa de estudar, de pesquisar, essa mania que nós temos de querer escrever artigo, né, para participar também intelectual, e ganhar pontos, ter autoridade para falar, nós estamos agora a estudar a questão da colonialidade. Hoje, uma das tarefas que eu fiz hoje é uma live que aconteceu com a Universidade de Joanesburgo, com o principal orador foi o professor Achille Mbembe, era justamente sobre a teorização da África. Então, discutíamos justamente isso, sobre a questão do o que veio, como suposto conhecimento, suposta cultura, ficou e como que isso é trabalhado. Então, a colonialidade é aquilo que a colonização, como movimento de vários grupos de interesse, trouxe para nós. E eles tocaram na questão da civilização. Os interesses da colonização precisavam de pessoas que se ajustassem à sua cultura, principalmente ao seu modo de produção e de interação social. Em desrespeito do nosso. Isso criou regras nos anulando. O que nós não conseguimos fazer é esse retrocesso. Quando os estudantes na escola de formação de professores, nos cursos de professores, colocam a questão do brinco. Eu digo que não vejo mal um rapaz usar brinco na escola. Não pode por quê? E todos eles vêm. E eu pergunto, o que o brinco tem a ver com o desenvolvimento cognitivo da pessoa? O brinco é uma regra social, sim. E qual é a origem dessa regra? E eu exibo a imagem de Shaka Zulu. Shaka Zulu, já reparou? Tem brincos. E vamos buscar alguma parte da história, por exemplo, alguns reinos, e em particular o reino do Congo, os brincos, aquilo que nós temos hoje como as patentes do exército da polícia, eles punham nos brincos. Quer dizer, o brinco passava uma mensagem, quer dizer, que a orelha tinha o brinco e o brinco passava uma mensagem. Então, a minha questão é, o que nós temos que valorizar? É essa construção histórica da nossa existência, do valor do brinco na nossa comunidade, ou a construção europeia do brinco como um adorno da estética feminina. E olha só, o europeu começou com isso, mas hoje o europeu já superou, já deixa que o homem use brinco. E nós não. E nós ficamos presos lá, porque é sem noção. Porque quando tu até tens noção, tu tens a questão de evoluir, compreender o que é isso,
Se nós ensaiarmos para isso, o que é que vai dar, o que é que vai funcionar? Então, nós temos estigma de alguém com tatuagem. Porque nós talvez olhamos a tatuagem como uma questão estética. E nós temos o cristianismo que consegue educar ou treinar as pessoas, ou alienar as pessoas. Que a tatuagem é uma questão demoníaca. Mas na história africana, o corpo como tela não é só uma questão artística, mas também como uma questão filosófica, uma vez mais, da nossa situação de pessoa. Veja, eu tenho essas tatuagens que tenho, elas passam uma mensagem, são símbolos da Drinka. E eu, quando estive no Ghana, brada, eu nunca senti tão em casa como no Ghana, porque os caras olhavam para a minha tatuagem e diziam, brada, desconto no mercado. Só que o meu azar é que eu não bebo cerveja, mas bebi muita água de coco, de graça. Veja, porque eles olhavam para mim e identificavam com a africanidade no final do dia. Porque a linguagem era a mesma. E um dos colegas que lá foi, ele estuda a simbologia Drinka e como é que nós podemos trabalhar a simbologia Drinka nos processos de educação de nossas comunidades, né? E o engraçado, quando eu termino a comunicação, eu fui para falar para ele, estendi a mão, ele já, todo muito avançado do que? Caramba, tu já tens isso a comunicar? E eu olhei para ele e disse, man, you tattoos. Eu já, Vês? Tu nem tinhas noção. Ele diz que ele está na fase primária, ainda está no modo investigador, e eu já encarnei o papel disto, porque eu já tenho isso no corpo, já participo do processo de escolação e comunicação. Vês? Então, a superação dessa questão da colonialidade, do nosso autoconhecimento, esse é o grande desafio. Agora, voltamos para a educação. Quando tu disseste que se nós fazemos educação, era a segunda dimensão que eu queria colocar. É a filosofia. O que é que nós compreendemos como educação? Será que educação é um sistema de proibição? Faz isso, não faz isso, porque isso não se faz assim, porque alguém disse para não fazer assim? Ou é compreender isso existe, por que existe, como que pode ser superado, como que pode ser parado? Então, é a filosofia. O que é que nós estamos a chamar de educação nas pessoas? E começas a filosofar e o people vai te chamar de liambeiro. Não, legalize it, isso é outra coisa. Sabes que... Mas é como se tudo aquilo que te fosse eventualmente útil fosse mascarado de um mambo que não... Tipo, chega em casa hoje, tua filha chega em casa, pai, quero tirar filosofia. Não, claro que sim. Mas estás a perceber? Mas filosofia é pensar o mundo. Como é que pensar o mundo não é importante? Como é que pensar o mundo não dá dinheiro? Não sei se está para perceber ali onde eu quero chegar. A reforma educativa falhou por causa dos professores. Mas quem diz isso? Cândida Teixeira. Ministra na altura. Não, mas eu lembro, ele na altura trabalhava para a coitada senhora. Mas ela disse ou não disse? Vamos Pronto, não interessa, calma. Tá bom. Não interessa. Eu lembro-me dessa polêmica. Não, calma, porque aconteceu. Aconteceu, independente dela ter dito ou não aconteceu. E eu estou a ver isso aqui, podem vir me buscar, é de um mambo aí, uma Quem fonte. Vai te buscar? Você dá trabalho prender? Não, eu sei. Você é muito fino. Não é só porque eu como. Eu não sou luate, eu como. Eu de fome não tenho. A minha questão é, quem é imagina, que, vamos dizer, o pai da Constituição é o Dr. Feijó. O pai da reforma. Quem é o pai da reforma? Pinda Simão. Pronto. Apesar de na altura não ser ministro. E por que eu digo Pinda Simão? Eu na altura ganhava dinheiro fazendo tradução e interpretação. Por causa do meu inglês, eu ganhava muito dinheiro com isso. Então, uma das instituições que eu assisti é a Unesco. Eu fiz trabalhos para o Bureau Regional, para muitas delegações que vieram cá para trabalho e outras agências das Nações Unidas. Então, eu tive a possibilidade, ainda como estudante de licenciatura, mas participar em muitos processos que estavam ligados à reforma. E a figura que estava à frente era o Pinda, apesar de ser tanto mais que ele era vice-ministro para a reforma educativa. Mas essa reforma, vamos chamar a atenção, não foi a primeira reforma que se fez no país. A reforma em educação acontece sempre. Essa reforma teve o impacto que teve, porque é uma reforma que nós chamamos de larga escala, tocou quase tudo. Por exemplo, em 91, quando se deu o fim da Primeira República, os manuais foram mexidos, porque os manuais tinham Viva o MPLA, a Câmara Comissário, lembra? Aquela ideologia toda do MPLA partir no trabalho e as suas utopias. Então teve que se sanear os manuais. Isso é reforma. Pronto, isso é reforma. Agora, o que aconteceu em 2001?
Antes de 2001, houve um estudo feito em 86, que é o célebre diagnóstico do sistema. Em 86, esse estudo já mostrava que nós tínhamos um sistema de educação... Débil. Não. Tecnicamente falido. Okay. Em 86? 86. Em 86. 86. Você não tinha capacidade de atendimento das Isto é, pessoas. 10 anos, 12 anos depois da independência, Sim, tu já sim. não tinhas capacidade. Tiago, quando se dá a independência, você tem menos de 10% da população assimilada. Ok. Você tem esse menos de 10%, uma boa parte vai embora. Vai embora por quê? Porque preferiu ir. Outra vai embora por quê? Porque não encaixava Nas no novas, MPLA. yeah. Era o NEITA, era a FNLA, ou então eu sou alguém, Que não tava alguém de livre, acordo. que não estava nem aí para Yeah. aquelas... Yeah. Para as politiquices. Nem sei se era politiquices, mas pronto, da época. Na altura. E eram sim. chamados contra-revolucionários. Depois tu tiveste o 27 de maio. Então porque eles eram revolucionários. Sim. Eles eram os Não, revolucionários. Eles eram os revoltos, então revolucionários, outros eram contra-revolucionários. E depois... Isso quer dizer que há uma possibilidade dos 15 mais 2 também ficarem no governo. Epa, Já viu. Yeah. E depois tu tens o 27 de maio. Ok. O 27 de maio incide também sobre algumas pessoas que pensavam e alguns vão embora por causa disso. Ok, mais uma vez. Então tu não tens no mercado massa pensante à altura para segurar a educação. Ok. Primeiro, você não tem pessoas. É daí tu teres pessoas com quarta classe, ele próprio, que diziam que era a quarta classe do grande do colono, dar aulas. Mas desse cara da quarta classe, foi também o cara da terceira, foi também o cara da segunda. Ok. Vês? Esse é o primeiro. Segundo, tu não tinhas um corpus de especialistas para produzir conteúdos para se ensinar. Via uma cooperação, via da Unesco, tanto mais. Tem um estudo de um colega nosso, o Padre Gaba, que faz sobre isso. Ele mostra que quem desenhou aquilo que nós temos como sistema de educação foram cubanos vietnamitas. Okay. Foram copy-paste do nosso sistema de níveis, primeiro nível, segundo nível, onde encaixar, X professor por disciplina, tudo o resto. Quer dizer, tu vês que naquela altura tu não tens professores em quantidade e em qualidade, mas tu dás-te o luxo de teres uma quinta e sexta classe atendido por múltiplos professores, não nos regimes de monodocência, por exemplo, um regime que é um professor para atender X, tu não tens. Vês, tu não podias ir para gravar. Você veio com a revolução. E um dos grandes trunfos da revolução é a educação. Uhum. Vou dar escola para todos. Então, tu tens um crescimento de milhares e milhares de pessoas na escola, com uma infraestrutura inexistente. Daí, chegares ao ponto que em 78, 3 anos depois da independência, 78, não, acho que não, 78 é muito. 78, não, acho que é 79, 80 por aí, se não estou em erro. 79, 80, 81, 82 por aí. Começa a trabalhar em regime de turno. Quer dizer, você tem tantas pessoas e o dilema é: vamos manter as pessoas em casa ou vamos pôr na escola? Vamos pôr na escola. E qual é o remédio? Bom, um grupo entra das 7 às 10, outro das 10, Oh, meu. E quem é esse grupo? E esse grupo que entra das 7 às 10 tem uma professora que ela própria sobrevive. Sabe um pouquinho daquilo. Número 1. Uma professora ou um professor, para não dizer que estou aqui a discriminar as mulheres. Uma professora ou um professor que sobrevive. 2, né? 3. Essas crianças que vêm estão numa turma com 50, 60, 70 crianças. E eu digo, se o professor perguntar a cada uma das crianças: bom dia, como foi à noite? Dormiu bem? Matabichou? A aula acaba. E ela vai ficar numa semana, vai precisar de 3 dias para fazer esse exercício com toda a criança. Vês? Essa é a terceira. Queres pôr a quarta questão? Essa criança que está a vir para a escola e esse diagnóstico me prestou, muitas delas não tinham o que comer. Algumas tecnicamente não tinham roupa, era a pobreza extrema. Alguns vinham de famílias que afetadas profundamente pela guerra, né? Pai morreu, mãe morreu, você não tem um sistema de apoio social nem apoio acompanhamento psicológico. Daí eu ter feito educação, estudado como aluno, eu concluí a 8ª classe, depois mudei-me para as humanas. Eu nunca entrei num laboratório de química ou de física, mas eu tive química e física, com notas altas.
nem biologia. Você entende, meu? Então, como você... Vês, e não estamos a falar de laboratório. Tu estás a dizer que sem entrar num laboratório de química, tu tiveste química e tiveste notas altas no diploma, eu meu. não duvido das tuas capacidades de químico. Não, a falar sério. Eu fiquei imaginar. Isso não vai na bomba atômica, vai na outra bomba. É o sistema reverso, vai trazer os dinossauros de volta. Eu fico a imaginar a quantidade de pessoas que não sabem fazer contas e as contas estão sempre a bater certo. Sério? Com calculadora? Isto vai ao encontro de outras realidades que nós conhecemos. Há pessoas, eu por exemplo, eu estudei aqui até a quinta, e na quinta classe os professores entraram numa greve e eu basei. Fui para Tuga e fui para uma escola pública. Estava a falar depois de 92, né? Se calhar, depois de 92, definitivamente. E fui para Tuga. Porque antes a greve era proibida, você não podia fazer greve. Não, então não, eu não sou desse tempo. E eu estava numa escola pública. E eu há pouco tempo estava a falar com alguém sobre isso, que era, eu lembro-me, eu próprio e outros putos, a maior parte dos miúdos de escola pública, estavam inscritos numa espécie de SAS, que é qualquer coisa tipo de ajuda, porque eram pessoas que tinham menos condições. E nesse cenário, havia garantia de almoço e lanche, o que fazia com que os pais pelo menos tinham a possibilidade de aquelas 2 refeições garantir para a criança, e no processo ele ainda aprendia. Isto aqui é um sistema, na minha perspectiva. E eu estou aqui a ver, aqui eu já ouvi falar de merenda escolar, que eu acredito que seja a mesma linhagem, mas é uma merda política. Peço desculpas, mas como é que conseguiram politizar, capitalizar comida? Como é que conseguiram capitalizar dignidade? Padre, não sei. A questão que se coloca é, por que você meteu merenda escolar no roteiro da questão da educação? Porque todo mundo faz. E tu, como político, tem que se apresentar políticas públicas, pois fixe. Tem que ter aceitação, meu. Ninguém vai dizer... Porque se tu não meteres merenda escolar, os parceiros internacionais, todo mundo vai dizer, meu, você está a fazer errado, tens que ter merenda. Agora, tu tens consciência o que é isso, merenda? Porque a questão não é colocar merenda na escola. A questão é tu te perguntares, essa gente não come. Vamos dar comida às pessoas. Se essa comida vier em forma de merenda, vier em forma de cozinha comunitária, vier em forma de cesta básica, vier em forma de cabaz, o cabaz era para os não famintos, né? Exatamente. E era para a luxúria. Ainda é, sei que já não recebes há muito tempo, mas volta para o Ministério que já sabes. Eu sou professor. Volta para o Ministério que já está tapado. Então, a questão começa justamente aí. Qual é o fundamento por trás da merenda escolar? É um programa político do governo e não necessariamente uma abordagem de compreensão do outro. Funciona porque tira dinheiro da máquina pública. Porque sim, mas funciona agora o resultado é a mesma coisa, é o sistema, né? É o que estou a dizer. Se a ideia é o político ter algo para apresentar como o resultado, ele vai dizer, eu desenhei merenda, o orçamento alocou X milhões, e esse dinheiro, se for executado, o cara que está no terreno vai dizer que deu comida a 20 mil pessoas e o cara apresenta o resultado dele. Vamos lá para o terreno. Há dias eu estava no município do interior, na Bibala, e falávamos sobre os saberes locais. Eu perguntei se eles não tinham vergonha, porque eles têm o que eles chamam de mahina, aquele iogurte deles natural, de leite, de produção lá, que ele é super nutritivo. E aquilo tem uma abordagem artesanal e ancestral. Eu disse que a preocupação deles era transformar aquilo em produção industrial ou uma qualidade, mas não é comum para pôr nas escolas. Porque eu perguntava se eles não tinham vergonha que o filho dele que come mahina e cresce saudável vem para a escola, quando calha ter essa merenda, das poucas que tem, recebe um suco colorido, uma água colorida, chamam de suco brasileirismo, né? Desculpa. Tem esse sumo aí e com escritas em árabe, que ninguém sabe o que é. Vês? E tu estás satisfeito.
ainda tem esse problema. E o que é que vai acontecer? Que nós andamos a comer cenas que nem sabemos. Depois tem um biscoitozinho aí que eu, adulto, se provar aquilo, não quero voltar a comer, disfarçado de biscoito. Mas o que isso provoca em longo prazo? Nas comunidades, a escola é o lugar de excelência, onde vêm as boas coisas, onde vêm pessoas que estudou. Vês? Então, quando essa criança vai para a escola uma vez, chega a casa e diz: pai, para ser civilizado, culturalmente evoluído, não é maína com nhame. É o suco de pacote. É o suco. Então o pai, aquele pouco dinheiro que ele tem, vai ter que ir na cantinazinha comprar o pequeno almoço do filho. Tu vês os estragos. Então sociais. Você vês, né? Jesus. Isso, nós podemos olhar para o dinheiro público que é gasto nisso como uma parte substancial, mas é o estrago que isso faz na condição de pessoa dessas crianças. Automaticamente você retira-lhe de uma disciplina alimentar, de facto, e tu começas a injetar o que eu chamo veneno e maus hábitos. Fora o facto de que, agora falaste de uma coisa que eu acho que é extremamente então, a merenda importante. Escolar É mais uma política. Agora, ela não é de gestão do Ministério da Educação, isso também é importante deixar saberem. São dos municípios, ela entrega às administrações municipais. A educação só entra porque ela é dada nas escolas. Mas, ou seja, a educação... Cobra-se ao feiticeiro errado. Pois, é isso. É falta de informação. Tô de rastos. Agora, sobre aquela questão da reforma que falhou, né? Responsável. Primeiro, o próprio Ministério em 2014... quando assumiu o erro. Não. O Ministério em 2014 fez um balanço. Na altura, eu até estava a estudar, eu tive acesso ainda no esboço, né, como investigador. E ele aponta, porque as reformas, eles têm o que nós chamamos de fase de experimentação. Depois é que são generalizadas. Então, quando são colocadas a fase de experimentação, tem a questão da monitoria e avaliação. Vão produzindo alguns indicadores. E, pelo incrível que pareça, o Ministério da Educação fez um excelente trabalho nesse capítulo. Ele conseguiu identificar 4 principais eixos de estrangulamento da reforma, sendo um deles os professores. E nesses 4 eixos de estrangulamento, ele foi dizendo o que acontece e por que acontece e possíveis medidas corretivas. Mas nunca ninguém dá bola a isso, meu. O documento está aí, o documento circula, porque eu quando sabes que eu experimentei uma passagem no governo 1 ano e 8 meses, tecnicamente. E eu quando cheguei, eu apoiei-me substancialmente no relatório da reforma. Vês? Tinha 2 documentos principais, que era o relatório da reforma, que é a avaliação da reforma. Em função desse relatório, fez-se um estudo do Instituto, que era a política de formação de professores. Para uma política de formação de professores, fez um estudo, eu encontrei esse estudo no Ministério, e quando começamos o mandato, fizemos um encontro nacional de educação, em que nós abordamos alguns eixos temáticos, em que reunimos com pessoas interessadas e fizemos uma espécie de um termo bonito, brainstorming. Então, com esses 3 instrumentos, delineamos qual seria a ação. Não inventamos nada. O próprio Ministério está... Agora, podemos nos questionar aqui no sentido... vou já responder. No sentido da avaliação de política, podemos nos questionar, mas, por que não se faz? É a questão da consciência sobre as coisas. Por que você oferece uma política? Então, começa uma reforma, põe milhares de dinheiro. Se o meu compromisso for que esta reforma é para impactar e mudar isso, eu brigo até o fim. Se o meu compromisso for, preciso de oferecer um programa dentro da minha condição de gestor político, é só isso. Eu faço isso. Os sem noção. Os sem noção. Os políticos. Os políticos, é verdade. Veja a questão. Então, daí, eu defender sempre, ainda há tempos falei para o Jornal de Cultura, para o Micolo, eu defendo, com a educação, eu defendo educação, também a saúde, eu defendo projetos de Estado para isso. Não é do governo, são 4 anos. Porque, Tiago, vamos ser um pouquinho, vamos agora nos colocar do lado do político. Eu acho que se for presidente, ou for ministro da Educação... Vai ser cortar o cabelo.
e usar gravata, né? Pronto, se eu for presidente Não do vais me Ministério... receber, aliás, eu que não vou te receber, vocês nem... Tem lá limitações, quem é o Tiago não é do contra, não entra. Eu nem vou precisar orientar, o segurança vai no governo, isso aqui não tem altura de falar com o chefe. Não, chefe, não vai. Veja, então, se eu for presidente ou ministro, ou mesmo lá do governo, eu vou ser submetido ao crivo público. E o crivo público é o quê? Se eu vier ele dizer que não, eu vou tocar na filosofia, como nós pensamos em educação, vamos sensibilizar, tal. As pessoas vão querer resultados materiais. E aí eles vão lá, tem que medir, é isso que aconteceu. E os rapazes vão dizer, não, mas espera aí, nós mudamos, as pessoas já não falam monodocência, já falam monodocência estendida, já sabem a diferença de uma que da outra, já sabem o que é atendimento diferenciado, já sabem o que é diferenciação pedagógica. Só vão dizer, não, isso não é, porque as pessoas querem aquelas que são tangíveis, está ali. Concretas. Então, eu como político, eu quero sobreviver. O que tu queres? É construir escola, dar mais impacto, vou construir escola, vou pôr X crianças, vou dar curso para professor. Eu vou começar a ter uma reação, porque eu tenho 4 anos. Dos 4 anos, tem um primeiro ano que eu estou da equipe, 2 anos de governo de facto, e o último ano que eu não faço nada, preparo a reeleição. Se tivermos um projeto de Estado, isso aconteceu em países como a Singapura, países como o Japão, a Ásia, tem a própria China. Falas da Singapura, só assim uma parte. Não achas que era bom, por exemplo, imagina, nós temos aqui um cenário, até por causa do mesmo para começar a cortar um bocado com o Ocidente. Roubaste, te cortam a mão. Mesmo no governo, até vais lá, votas, mas sem mão, estás a ver? Tipo, só estás assim com o braço. Tipo, porque és gatuno? Nem te prendem. Roubaste, te cortam a mão, vai agora. Surge assim normal. Não sei, eu ando a pensar eu já pensei, aqui há uns anos a ex-ministra, penso que foi a Rosa Cruz e Silva. Da Cultura, prometeu que ia reabilitar a tourada. Prometeu, não cumpriu, mas ela é do MPLA, a pessoa já sabe. Mas aquela não foi a primeira, a tourada já foi... Não, qual é a minha ideia? Pegar na tourada, dar-lhe um uso. Cada político, tipo tu, queres ir para a política, antes diz uma bufatada de cada cidadão. Mas só mesmo para... Não, é assim tipo, mas é uma bufatada tipo de aviso, ninguém vai te bater depois. Tipo, só uma bufatada de cada cidadão, agora vai tratar dos meus assuntos, porque tu és político, tu és meu representante. Não há um contato, só uma bufatada. E depois ficas em fila, o novo governo fica em fila, uma bufatada cada um, mas só mesmo bufatada, mas tipo criança, todos mesmo, depois volta. E depois vais, só para perceber se vais governar bem ou não. Mas olha, eu vou dar um exemplo assim meio radical. Há sociedades que combatem a prostituição, não prendendo as vendedoras de sexo. Mas prendendo o cliente. Porque ela só tem mercado porque alguém procura por serviço. Ela pode ter vontade de vender os serviços, mas se não tiver o consumidor, não vai. Pronto. Tu estás numa sociedade em que eu, quando começou essa questão da corrupção, julgamento, eu disse a um amigo que ele também iria para o tribunal, para a PGR. Disse, não, pai, eu nunca governei, cheguei a São Gatuno. Eu disse, nós somos amigos. Tu sempre beneficiaste de bilhetes de facilidade. Tu recebias patrocínios. Então, como que um cara de um ministério que não é da cultura vai te patrocinar a publicação de livro, realização de pesquisa? Já perguntaste já perguntaste onde o teu amigo tirava esse dinheiro? Eu não estou a ver no orçamento daquele ministério ter um fundo para isso. E tu alguma vez questionaste isso? Eu disse, quantas vezes a gente, quando aqui o ICED não tivesse esse dinheiro, nós andávamos a bater a cabeça aos nossos amigos no governo para nos pagar a passagem, ajuda de custo para irmos para uma conferência lá no exterior. Vocês são desses, né? Então, eu pergunto às pessoas, como é que tu recebes um telefonema de alguém do ministério e diz não, distribui cabaz para os funcionários e criamos uma lista de pessoas que valem a pena e tu estás na lista de pessoas que valem a pena e tu recebes aquele cabaz. Cara, de onde veio o dinheiro? Então, dentro da filosofia Ubuntu eu não posso mutilar o outro, isso é contra os princípios. Pronto, então cortar a mão não. Porque se eu cortar a mão vou ter que alimentar o cara, porque ele torna-se tecnicamente inútil. Ele já é, mas eu percebo. Foi por isso que eu disse tecnicamente inútil. Então, mas eu percebo a colocação do Tiago. É a maneira leviana como nós lidamos com as pessoas que
prejudicam com profundidade Todos os dias, o bem público. Toda hora, todos os dias. Mas, e tipo, e não vão presos. Tipo, Mesmo quando vão presos ainda viram problemas para nós. Porque tem que ter uma cadeia em condições para ele, tem que ter o serviço... Porque tu pagas milhares de seguranças aos serviços prisionais. É um dinheiro que pudesse aplicar, não está, mas tu tens que pagar pessoas na sociedade, fazer informação, ter equipamento, ter condições de trabalho, de segurança, para alguém que já nos prejudicou. Vês? Olha, achas possível pessoas que estiveram na mata ou que estudaram na antiga União Soviética terem capacidade para governar Angola no século XXI? Achas que essas pessoas eventualmente fizeram o que era preciso, o refresh e têm capacidade no século XXI em que o mundo é muito concorrente? Tu achas que é possível? Achas que... Hoje mandaram-me há tempos, mas fiquei sem tempo de ler, só li hoje também, que é o relatório da Unesco. A Unesco está fazendo um trabalho, um dos grandes financiadores é a China, sobre inteligência artificial e educação. Porque a inteligência artificial, como tudo, começa na indústria, começa fora. Sim, mas depois começa a se aplicar até no uso do dia a dia. Sim, depois a educação tem que dar resposta, porque uma coisa é um saber preso lá fora e outra é a sistematização para ensinar. E a questão é como começamos a lidar com a inteligência artificial, não só no uso dos aparatos que ela traz para a escola, mas como conteúdo, como consciência. E uma das conclusões desse relatório, da Unesco, ele diz que quase todos os governos consultados, participantes, todo mundo aprova, todo mundo fala, todo mundo quer, mas não existe consciência de facto, nem preparo nessa realidade sobre isso. Então a minha questão é, se nós tivéssemos trabalhar em Angola sobre inteligência artificial... Essa entrevista podia acabar agora. Aqui mesmo, aqui mesmo. Veja, quem é que podia direcionar um projeto como esse? Daí... A mesma pessoa que tirou como é que se chamava? Angosatu. Vai e volta. Aquilo é gambeta. Mas vês, então a questão que se coloca hoje sobre se as pessoas se enquadram no seu tempo é sabermos as dimensões ou os níveis do governo. Uma coisa é o nível para fazer política, de disputa, de gestão política do país. A outra coisa é aquele nível que nós vivemos hoje em dia, se enquadra no mundo que nós vivemos? A política, o Macron é igualzinho a qualquer político africano. A única diferença é que a sociedade do Macron é diferente. Não permite que o Macron faça aquilo que os nossos políticos fazem. Essa é a grande diferença. Mas eles são políticos. É por isso que quando vão acordar a agredir um outro país, sentam juntos. Agora, o nível técnico, o nível tecnocrata da gestão da coisa pública é esse que precisa ser renovado. Se o desafio hoje for inteligência artificial, quem é que nós vamos contratar para isso? Quem é o atual diretor do Instituto de Inteligência Artificial? Não é Instituto de Inteligência Artificial, vamos esquecer isso. É em Portugal, doenças tropicais. É um angolano, médico angolano. É um professor cá, professor doutor. Bom, Portugal compreende que um instituto daquela natureza que faz investigação não é coisa política, é uma coisa técnica, e tem que ir lá alguém com competências técnicas, com visão atual sobre aquilo. Então nós em Angola o que nós temos que fazer é largar a política. Eles que fiquem com o parlamento, eles que fiquem com os CAPs, eles que fiquem com os cargos de ministros, mas quando começamos a entrar secretário de Estado, diretores nacionais, cala a boca, né? Cala a boca, deixa para quem sabe, né? É isso, né? Vamos para o lado técnico e mais. Se o secretário de Estado e nomeação de ministro ainda podemos acoplar na esfera política, diretor nacional para o último técnico tem que ser por concurso, como os outros países fazem. Quer dizer, tem que ser alguém. Sim, né? E não é alguém que fica ancorado a um ministro. Alguém que está lá ancorado a projetos, olha, professor ou investigador fulano, olha, nós queremos
da investigação que falaste, fazer um trabalho. Se o consenso for, a equipe que vai estudar questões da Covid e doenças afins vão precisar de 15, 20 anos, aquela equipe é intacta, salvo se as avaliações, o processo de monitoria mostrarem distorções. Nós não, meu. O cara vem nomeado, não lê sequer o relatório da tua área, não sabe o que você fez, nem senta contigo, mas não vou com a tua cara, meu, sai daqui. Tem uma dele, meu sobrinho, o cabelo dele não é assim. Olha, para fechar, porque nós vamos ficar aqui por tempo, sabes? Eu falo mas vamos ver, se for possível, depois das eleições voltas para discutirmos o programa do partido que ganhar sobre a educação, só para rirmos mais um bocado. Convite aceito. Muito obrigado, pô. Não, mas isso aqui é rápido. A educação é um direito, é uma obrigação, ou é um favor que o Estado nos faz, e quais são os resultados dessa definição, a dessa educação conclusão? É um direito. Então, tudo que é direito da pessoa, o Estado tem que necessariamente... Aliás, é uma obrigação do Estado. Tudo que é direito do cidadão é uma obrigação do Estado. O Estado e o governo têm que fazer acontecer. Okay. O Estado tem que reconhecer os direitos, criar ideias para que esse direito se efetive, e o governo tem que... Os governos existem para isso. Executar. Porque o Estado é aquele ente subjetivo que está ali, tu não consegue identificar, todo o Estado vai bater. Exatamente. O Estado está representado em instituições. Mas tem o governo, esse nós conhecemos. Exatamente. Porque ele vem e diz, olha, se o governo diz que a educação é um direito, eu vou fazer ação YXE para atender este direito. As políticas públicas estão para aí. Tanto que a minha tese de doutoramento, o meu livro, ele termina justamente isso. Uma política pública que não efetive direitos e liberdade das pessoas é tudo menos uma política pública. Senhoras e senhores, Isaac Paz. Boss, muito obrigado. Não sei se temos perguntas na plateia. Temos ali perguntas. Vou dar uma sugestão. Tem ali, mas só esperar o microfone, por favor. Está vermelho, já acabou a câmera. Não, mas senão o nosso técnico ia dar o toque, estás tranquilo. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Muitos parabéns. É apenas uma sugestão e uma pergunta. Essa sessão tem que voltar a repetir-se, de preferência nos dias normais da casa. Segunda-feira. É dia normal da casa. A casa abre de segunda a sexta-feira. Então, se calhar na sexta. Não, acho, já agora, o Goza TV é sempre às segundas. Porquê? Porque às sextas tu já estás disponível para sair. Eu quero é que tu saias à segunda para vir assistir a essas preciosidades. Muito obrigado pela sugestão. Nada por isso, obrigada a nós. Moço, por favor. Eu tenho aqui mais uma. Boa noite a todos. Chamo-me Tomás. Queria cumprimentar o professor Paz pela entrevista e por ter dado também assim, algum subsídio do ponto de vista da sua visão sobre a educação aqui, em Angola. Durante esse consulado que agora vai terminar aqui em agosto, fomos brindados com uma série de pérolas, vamos chamar assim. E uma das que mais chamou a atenção foi aquela das universidades angolanas entre as 100 melhores da África. Eu pergunto ao professor, primeiro, como é que viu ou ouviu, como é que recebeu essa pérola assim que foi disponibilizada para nós? E depois, se tivesse que dar subsídios, tendo sempre em conta o contexto africano e muito particular angolano, se de facto isso fosse um objetivo a alcançar, porque se calhar não foi. Se calhar se fosse, que subsídios daria, tendo em conta nossas particularidades? Muito obrigado. Obrigado, professor. Ok. A questão dos rankings é só para ver que temos muitos rankings no mundo. Muitos. Cada ranking sabe o que mede e por que ele mede. Eu, quando discuto os rankings, claro que para uma pessoa como eu, que está numa universidade em Angola, que não consta do ranking, falar contra os rankings é dizer inveja, como se diz cara, da banda, né? É inveja. Mas uma das mensagens que eu passo aos meus colegas, aos meus estudantes, é o Messi ou o Cristiano Ronaldo, não sei se jogam para ser melhor marcadores. Ok. Eles têm objetivos concretos. Eles treinam para jogar bem futebol e ganhar resultados. Tudo o resto é consequência desse processo todo. Então,
eu sentiria vergonha se a minha instituição hoje constasse de um ranking como esse, em que porque ter uma universidade num ranking implica a chamada de atenção do vosso trabalho e a atração de pessoas que se interessam. Então, não sei o que é que nós teríamos a oferecer se aqueles outros colegas que se interessam para as matérias que nós supostamente estudamos nos visitassem e seria um desastre, começando pelas próprias condições de infraestrutura, instalação e a capacidade de que nós temos de trabalhar. Quer dizer, só o facto de eu ter dificuldade numa universidade de fazer uma conferência virtual, então isso mostra tanto que nós temos. Agora, para o ego, para afagar a alma, constar num ranking, ou por questões comerciais, as que estavam lá, a maior parte são privadas, talvez vai. Agora, o que nós temos que começar a ver é que ranking é esse, o que é que esse ranking está a medir, qual é a entidade promotora desse ranking. E mais do que isso, é a real contribuição dessa universidade no que nós somos, o que nós fazemos e o nosso convívio. E isto, não vou dizer que estamos num deserto, não, temos algum trabalho, mas uma boa parte desse trabalho é trabalho individual. Quer dizer, eu, por exemplo, Isaac Paz, que tem interesse há dias, alguém foi para uma rádio e falou do seu projeto, depois as pessoas começaram a criticar, mas a universidade não faz, ela está aqui, o grande estudo para fazer, e eu fui lá e comentei que eu, Isaac Pache, tenho 3 projetos nessa altura, tecnicamente prontos à espera de investimentos. Estou à espera que alguém venha financiar. Vejo, mas como que esse financiamento é feito? Também tem que ser no interesse de quem recomenda. Eu estudei numa universidade no Brasil, que é a maior top. Ela recebe dinheiro. E o que é que nós constatamos? Quando nós estivéssemos em greve, e eu estava a dizer que o Tiago antes do programa, greve lá não é essa nossa greve. Greve lá é greve. E nós passávamos nos colegas da Politécnica, aqueles caras não tinham tempo de ir para o bandejão, não conseguiam comer, Eles já eram loucos, na greve não paravam. E nós éramos novos na universidade, aquilo despertou interesse. Por que esses caras não param? Diz, não, eles têm, tecnicamente, tudo que eles fazem são projetos financiados. Tem projetos ali da Odebrecht, tem projetos da não sei o quê, tem projeto do Itaú, tem projeto tal. Eles não podem parar. Porque aquilo é financiado. O estudante que está dentro desse projeto tem subsídios para ainda assistir às aulas de trabalho. O professor tem subsídios, tem todo aquele equipamento. Veja, mas quando eles estiverem a trabalhar, o resultado daquele projeto beneficia, em primeira instância, a empresa que encomendou, mas eles registram como seu trabalho. Daí, por exemplo, a Faculdade de Medicina da USP, nós temos hospitais das clínicas em São Paulo. Os colegas do Hospital das Clínicas de São Paulo têm uma necessidade como médico, dialogam com os colegas das outras unidades orgânicas, com os fundos que o Estado de São Paulo disponibiliza e outras agências, eles fazem esse trabalho. Agora, uma vez mais, isto não nasce de noite para o dia, é um processo. E se nós formos estudar a história do Brasil, eles tiveram que começar lá de baixo, tiveram que criar premissas, tiveram que criar bases para chegar ao nível onde eles estão. Se nós lermos isso que nós estamos a discutir hoje, que é a questão da colonialidade, como que podemos superar? Por exemplo, Anísio Teixeira, que é um dos que revolucionou a educação no Brasil. Ele já escrevia sobre isso nos anos 50, 60, sobre a brasileiridade. Porque ele também já estava preocupado que o cara do Brasil não vivia Brasília. Ele foi estudar nos Estados Unidos, voltou revoltado como que o americano vivia a americanidade e o brasileiro não vivia a brasileiridade. E aí começa com o Anísio Teixeira, o Quirino na parte da administração da educação. Nós temos os Paulo Freire, temos mais tarde o Maurício Trachtenberg, temos o Ivan Saviani, uma série de pessoas que começam justamente a pensar o fazer da educação do Brasil e que acabou por impactar e mudar a maneira como toda a sociedade do Brasil depois se estruturou. Claro que nisso tudo houve sempre a aceitação daqueles programas para quem está a governar.
Porque agora que entrou um cara, que lá está, nem digo o nome, ele está a reverter todos esses processos, está a cortar bolsa, está a cortar financiamento. Uma boa parte dos meus colegas da área de educação, quase eu estou num projeto com os colegas de uma universidade no Brasil, que estudamos questões políticas, né? Mas viradas a atendimento da criança. O nosso projeto, já tivemos que concluímos do ano passado, que estávamos para começar agora, foi suspenso porque não há financiamento. Então, agora, o que nós angolanos podemos fazer, é continuarmos, cada um de nós, pensar o que vai dar por esse país, e como vai poder dar, né? Mas eu acho que, imagina, aparece uma ideia para... Tu tens 3 projetos. Aparece uma ideia para te financiar. Esse Madia que tem um combo para te financiar, ele tem que perceber que ele não é teu patrocinador, é teu financiador, porque também é outro problema aqui. Porque aqui o people que te financia acha que é teu dono. Madia que te patrocina acha que é teu dono. Estás a perceber? E então volta ao mesmo, que é aquela sem noção. Aquela sem noção. Eu tive 2 experiências de 2 estudos que nós fizemos, foram financiados pela Alcisa, a Fundação Open Society. E, claro, primeiro o problema, você está diante daquilo, quase que ninguém queria. Eu disse, eu estou aqui num deserto, estou uma matéria sobre educação, que eu vou receber o dinheiro nem para o meu bolso mesmo. Mas nós acordamos os termos. Eles têm a sua linha de atuação, exatamente, estudo e desenvolvimento da educação. E eu tenho a minha, que é uma caracterização da nossa realidade. Não é crua. Então, nisto, nós chegamos ao acordo. Uma vez assinado o acordo, não há interferência. Eu também não permito, porque eu também sou uma pessoa de cabeça bem feita, né? Quando toca nessas questões. E o que foi de bom trabalhar com esse financiador eu sou daqueles que defendem que o material de educação, primeiro os professores ganham mal, quem estuda educação é já quem não está mais nada a fazer na vida, senão iria para a universidade privada gastar uma pilha de dinheiro. E ele precisa dessa informação. Então, uma das questões que nós negociamos sempre com os nossos financiadores é trabalhar para que esse livro, que o projeto termine em livro, editado, publicado e de circulação gratuita. Então, nós fizemos sobre a questão da formação dos professores, está tecnicamente esgotado. Fizemos outro sobre a lei de base, está tecnicamente esgotado, porque é a filosofia da instituição e também a filosofia do nosso grupo de equipe. Para nós interessa-nos a circulação do saber e não ficar rico com esse mambo. Aí estamos lixados, eu vou ter que trabalhar contigo aqui no Gozo aqui para fazer dinheiro. Não te preocupes, porque eu também estou à vontade com a CISA, qualquer mambo também manda uma massa para te, só para te manter empregado, para não voltar nada lá no cubículo, está-se bem. Temos mais perguntas? Temos mais perguntas, não é? Isaac, muito obrigado. Fica mesmo desde já combinado, vamos fazer uma sessão ou mesmo na altura das eleições, só para analisar o programa. Eu faço questão. Não, se calhar antes, que é para as pessoas terem mais consciência na altura de votar. Estou a brincar, mas não estou. Mas eu fiz uma provocação na minha página profissional do Facebook, e o dispositivo foi: estamos a aproximar das eleições. O que cada um de nós colocaria como demanda para a questão da educação, para os políticos que vão nos fazer proposta. E é só para ver. As pessoas foram lá, comentaram e até uma das internautas depois fez um post na sua página a dizer, o professor colocou uma questão e a maior parte das pessoas estão aí lá, é tudo menos sugestão. Menos a resposta, Porque é uma questão de educação, porque essa sem noção induzida é mesmo uma construção social. É uma construção social. Porque tu ocupas as pessoas a discutir o trivial. Exatamente. É só olhar para as nossas rádios, nossas TVs, a natureza da conversa que circula, olha para as nossas redes sociais. Então, o Gozo aqui, com um programa como esse, pode ser uma das plataformas para ir revertendo esse perverso, né? Esse sentido perverso do debate público. O que vale a pena discutir na nossa sociedade? Então, eu como cidadão, eu como pessoa, na minha relação com o governo, vale a pena. É o que eu digo aos estudantes quando eu vou fazer conversas com eles. Eu digo, nós todos fomos educados em liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma condição natural, está na lei.
Agora, qual é a função da liberdade de expressão? É a minha forma de participação, porque eu devo participar. E eu participo pela voz, tendo voz. Mas, não é grito. A tua voz tem que ser sustentada por ideias. E onde estão essas ideias? Então, se tu transformar a tua liberdade de expressão numa simples sessão de grito, a gente tem uma gritaria e não produziste nada. Continuamos na mesma, Mas então, eu digo sempre aos estudantes, como é que tu vais exercer a sua liberdade de expressão num cenário como nós, os angolanos? Claro que para disciplinas como políticas educativas, disciplina como gestão da educação, disciplina como pesquisa, eu trabalho com eles justamente nisso, quer dizer, com um processo de introspeção. Uma coisa é a teoria, essa coisa é a realidade, a outra é você como pessoa nas suas expectativas. Isso, E é o exercício que eu faço, mas, eu trabalho se tanto durante o ano acadêmico com menos de 200 estudantes para isso. Mas nós estamos a falar de milhões. E aí vamos voltar onde nós começamos, que é a filosofia da educação. Como é que tu preparas as pessoas do teu país para não serem gente do grito, mas gente do que contribui nos processos, com pensamentos e por aí. O país está bom, senhoras e senhoras. Isaac Paz.